Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira, está connosco. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos começar por uma referência às atividades que têm sido desenvolvidas pelo Europe Direct Madeira. Pronto, atividades um pouco à volta do mesmo, diria. Como já aqui tivemos a oportunidade de referir, o nosso compromisso, principal compromisso até meio do ano, tem a ver com a temática das eleições europeias e por isso temos aproveitado, no fundo, estas ações que habitualmente temos, nomeadamente com o público juvenil, mas sobretudo mais ligado ao secundário. Aproveitamos para introduzir esta temática na lógica da explicação do que é que vai acontecer em junho. E foi isso também que fizemos esta semana. Tivemos com um grupo interessante de jovens finalistas de um curso profissional, neste caso na Escola da APL, onde abordamos estas temáticas e estamos a preparar também a nossa visita na próxima semana ao Porto Santo, onde também vamos estar lá com a secundária e com o centro comunitário para falar precisamente destas temáticas das eleições, que eu sei que nesta altura se são calhar outras, não é? Não é o timing mais adequado, mas também não vamos ficar à espera para a véspera do ato eleitoral para se falar desta situação. O Parlamento Europeu esteve reunido e esta quinta-feira aprovou uma resolução que tem a ver com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, fazendo ver os eurodeputados que é necessário continuar a apoiar a Ucrânia. Sim, portanto é um texto que fica aprovado por 451 votos a favor, 46 contra. É curioso como é que ainda se pode votar contra numa circunstância destas, e 49 abstenções, que é outra curiosidade. As abstenções é aquela coisa também muito interessante. Nem sim nem não. É um nem, não é? Nem nem. sim nem não, e dá jeito a muita gente que nunca se compromete com rigorosamente nada, mas de facto são pagos para assumir uma posição. E às vezes estas abstenções não têm qualquer justificação, na verdade. Mas vem a propósito este texto aprovado da celebração. São já 2 anos que passaram da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, foi precisamente no dia 24 de fevereiro de 2022, e portanto os deputados vêm neste texto realmente alertar que a situação geopolítica da Europa e do mundo mudou de forma bastante expressiva e defendem de forma clara que a Ucrânia na verdade tem que vencer esta batalha, tem que vencer esta guerra. E alertam para as consequências se isso não acontecer, nomeadamente o facto de haver também outros países, outros atores na cena internacional que estão também a acompanhar de perto todo este cenário e ver, no fundo, a sua margem de manobra para também se tornarem mais interventivos. Estamos a falar, obviamente, de regimes autoritários, como aquele que existe na Rússia, e nesse sentido, os eurodeputados o que vêm realmente chamar a atenção é que não deve haver qualquer limitação à assistência militar à Ucrânia. Deve continuar. Deve continuar. Como nós sabemos, nós não temos, obviamente por razões óbvias, não há forças militares europeias na Ucrânia, mas indiretamente o apoio está a ser dado por via das munições, do armamento e depois todo o resto do apoio, não menos importante, da parte humanitária, financeira, enfim. Mas há discrepâncias entre os Estados-membros, claro que há, e isso também foi uma nota que os eurodeputados deixaram também nesse texto. E, aliás, isto veio... é um texto também que vem muito no alinhamento daquilo que foi esta semana uma intervenção que a Presidente da Comissão Europeia teve e que resultou num claro apelo, uma chamada de atenção para que os Estados-membros investam mais no domínio da defesa, nomeadamente na modernização das Forças Armadas. Eu creio que isto, obviamente,
não sou perito na matéria, mas é óbvio que a situação entre os diferentes Estados-membros é muito diferente em termos económicos até. Em termos económicos também. Mas basta ver no nosso país, quer dizer, o serviço militar que era obrigatório deixou de ser, depois, obviamente, nós vamos criando aqui numa Europa que é de paz, efetivamente, e deixamos de apostar nos últimos tempos numa área, porque, enfim, achávamos que a situação estaria estabilizada, controlada. A paz estaria garantida. A paz estaria garantida. E, efetivamente, o que von der Leyen vem dizer é que, de facto, os riscos existem, e nós já percebemos. Eu bem sei que esta percepção dos riscos, isto também é uma coisa curiosa. Esta percepção do risco, aliás, ainda ontem tivemos o presidente da Rússia, inclusivamente a fazer a ameaça nuclear, relembrando do arsenal nuclear de que dispõe e do risco que seria se o Ocidente fosse muito expressivo, não é? Entrasse de forma muito expressiva nesta guerra, e, portanto, isso é realmente assustador. E este apelo que von der Leyen fez também tem a ver com outra questão, que era, e que aliás não é novo, quando se falava numa união de defesa, que era no sentido de nós sermos também, eu diria mesmo, mais espertos na forma como gerimos o dinheiro que investimos na área da defesa, porque temos que continuar a investir, isso é claro, esse investimento tem que ser feito, mas nomeadamente por via das compras conjuntas. E aliás a União Europeia tem excelentes exemplos nessa matéria. Foi quando, perante a crise da Covid, fizemos a compra conjunta das vacinas, e tivemos também agora, num cenário de crise energética devido à invasão da Rússia, também na compra do gás natural. Portanto, essas compras conjuntas e uma certa harmonização entre Estados-membros pode representar poupanças muito significativas. Pode ser o caminho futuro. Pode ser o caminho, até garantindo uma interoperacionalidade entre Estados-membros, que às vezes não existem porque cada um acaba por ter uma lógica própria da aquisição de determinados equipamentos e que depois não são compatíveis com outros, e portanto podíamos de facto aqui ter poupanças bastante interessantes e sermos mais eficazes nesta matéria. A verdade é que a guerra transformou radicalmente a situação geopolítica na Europa. Sem dúvida. Muito diferente a situação que temos agora na Europa e a nível internacional. E, portanto, a verdade é que já não podemos, eu diria, já não podemos ser tão ingênuos como fomos no passado. Sofremos isso com a questão dos recursos energéticos, da nossa dependência energética. A Europa já percebeu que tem que ter a sua autonomia, a sua independência energética. E também temos que pensar que em termos militares, também não podemos baixar as defesas, até porque vou juntar aqui um outro elemento à equação. Não esquecer que, para além de todo este cenário instável que se vive e, enfim, de mau gosto, isto não lembra a ninguém, mas não esquecer também temos o desafio do que se passa do outro lado do Atlântico, com as eleições nos Estados Unidos, que é lá, mas as consequências dessa eleição são extremamente importantes para a Europa. Obviamente estamos a falar daquele que vier a ser, ou daquele que vierem a ser os candidatos e de quem ganhar essa eleição nos Estados Unidos. Teremos que aguardar para saber o resultado, lá como cá. Exatamente. Ainda sobre esta questão, Rússia-Ucrânia, temos uma tomada de posição do Parlamento Europeu em relação à morte de Alexei Navalny, um opositor ao regime de Putin. Sim, portanto, foi uma resolução aprovada, portanto, precisamente ontem, em que os eurodeputados não tiveram qualquer problema em, de facto, salientar a responsabilidade plena pela morte deste opositor russo ao Estado russo e, em particular, ao seu presidente. Recorde-se que isto também vem na sequência da intervenção, do discurso que a esposa de Navalny fez esta semana no Parlamento Europeu. Fui convidada e fez lá esse discurso, um discurso bastante emotivo, onde realmente pede para que não haja medo de denunciar estes crimes do regime russo e, portanto, enfim, é mais um apelo que esperemos que resulte. É óbvio que também aqui os eurodeputados também pediram uma investigação internacional independente e transparente em relação à morte de Alexei Navalny, mas é óbvio que o regime russo não vai permitir essa situação. Basta de resto ver
atrapalhada que foi até na entrega do corpo e no funeral que mãe, está a acontecer, ou que aconteceu esta manhã. Acho que foi esta manhã, portanto não sei ainda bem o resultado, sim. Porque até os problemas foram de tal ordem que até havia dificuldade em conseguir agências funerárias que assumissem o serviço. Portanto, isto acho que expressa muito bem o regime que se vive ali na Rússia. Marco Teles, continuamos a falar de alargamento e reforma da União Europeia. Sim, é outro grande desafio. Também este relatório foi aprovado, não de forma tão expressiva como o anterior, mesmo assim 305 votos a favor, onde os eurodeputados salientaram que nesta questão da preparação do alargamento, essa preparação tem que ter lugar em paralelo, ou seja, tem que haver uma preocupação não apenas com os países candidatos, mas também com os países que já estão dentro do projeto europeu. Nós sabemos que a proteção do Estado de Direito é fundamental no espírito daquilo que é o projeto europeu. Os ataques ao Estado de Direito têm acontecido efetivamente dentro da União Europeia e sabemos quais os países que são mais propensos a esse desvio, mas temos que continuar a fazer a defesa dos valores democráticos, portanto, e isso tem que ser garantido com os atuais e, obviamente, com os futuros. Com os candidatos. Com os candidatos futuros. Aliás, o correlator deste relatório é português, o Pedro Pereira, e, inclusivamente, na intervenção que fez, relembrou essa questão que, para que o alargamento seja de facto possível, são necessárias reformas institucionais, são reformas também financeiras que serão necessárias fazer, porque, obviamente, nós não podemos pensar como a União Europeia a 32 há de funcionar exatamente com as mesmas regras daquela que funciona a 27. Portanto, e, obviamente, aquela discussão que muitas das vezes se tem, mas aumentando o número de Estados-membros, aqui a questão financeira, o mesmo bolo para distribuir com uma fatia maior. Mas há mais entradas, portanto... Sim, mas terá que ser repensado, portanto, tudo isto mexe com o sistema financeiro já organizado e, portanto, tudo isto tem que ser alvo de uma profunda reflexão que eu até acredito que sejam temáticas que hão de entrar, espero bem que entrem, no debate com os candidatos depois que venham a aparecer para as eleições europeias, porque é um tema de grande importância de como a União Europeia se preparar devidamente para os novos Estados-membros que hão de entrar, e também pensando numa questão que se tem falado muito sobre a questão da unanimidade, que sabemos que essas decisões por unanimidade são cada vez mais difíceis, eram difíceis a 15, são difíceis a 27, onde ser mais difíceis a 30 e tal. Portanto, há que ser repensada também este modelo, de forma a garantir uma celeridade maior também nos processos. E porque falamos de eleições europeias, continuam a estar na ordem do dia com a tentativa, pelo menos, de esclarecer os cidadãos sobre vários aspectos do funcionamento dessa União Europeia, particularmente do Parlamento. Não é? Sim, e é curioso que essa necessidade de esclarecimento, obviamente há aqui muitas entidades a trabalhar para isso. O próprio Parlamento, que é a instituição visada e principal interessada, tem inclusivamente os sites e tem a plataforma dos Unidos, onde qualquer pessoa pode aderir para obter informação, mas achei curioso a Euronews, o canal bastante conhecido, muito ligado às temáticas europeias, ainda bem, é que temos aqui um canal dedicado com especial atenção aos assuntos europeus, mas publicou esta semana um guia para as eleições de 2024, portanto, onde tem um conjunto de curiosidades bastante interessantes, que de resto também pode-se encontrar noutros sites, obviamente, que tem a ver, lá está, com o funcionamento do Parlamento, com pequenas curiosidades sobre a idade do voto, porque nós temos o nosso modelo nacional, sabemos que votamos aos 18 e também podemos ser candidatos com os 18 anos, mas há países onde isto não acontece, portanto, onde realmente para ser candidato ao Parlamento Europeu temos de ter um mínimo de 25 anos. Portanto, há uma série de curiosidades, coisas diferentes que este guia expõe. E uma questão também muito importante, que fala sobre as regalias dos eurodeputados. Isto parece-me as regalias, falo aqui, obviamente, da questão financeira, do ordenado que recebe e depois das outras contrapartidas, como sabemos que há verbas específicas aprovadas para o apoio, por exemplo, dos gabinetes dos deputados do Parlamento Europeu, as ajudas de custo, as deslocações, enfim, tudo isso, e expõe de forma clara porque
Eu honestamente... Há mitos ligados... Há muitos mitos relacionados com esta questão. E depois, quando não se fala sobre esta matéria financeira de forma clara, de forma transparente, alimentamos a dúvida. E isto temos que, desde o primeiro momento, esclarecer. Portanto, é público o quanto é que um eurodeputado ganha, são públicas as convenções, portanto, tudo isso há transparência. Há transparência, está no site do Parlamento Europeu, portanto, não há que haver qualquer receio de falar sobre estas questões. Obviamente que depois cada cidadão... Pode-se questionar, não é? Há de questionar e há de tirar a sua conclusão, entender que o vencimento é demasiado alto ou é demasiado baixo para a responsabilidade que tem. Isso depois ficará no julgo de cada um. Mas tem que haver a transparência de falar sobre estas matérias, porque senão cria-se sempre a dúvida e alimentam-se, enfim, questões que não são benéficas para o processo eleitoral, porque, como sabemos, um dos grandes problemas deste tipo de eleição é convencer as pessoas a participar. A ir votar. E às vezes este tipo de dúvida ou de má informação sobre estas matérias também leva a que as pessoas depois não participam ou não se envolvam com o projeto europeu. Marco Teles, ficamos por aqui. Até uma próxima conversa. Até uma próxima. Obrigada. Votos de um bom fim de semana. Bom fim de semana.